Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Vamos continuar o nosso assunto de eletromagnetismo 1, entrando agora no capítulo 5, o capítulo de campos eletrostáticos em meios materiais. Então, que diferença vai fazer o fato de a gente analisar campos eletrostáticos no vácuo e campos eletrostáticos em meios materiais, né? No vácuo, a gente não tem a presença de elétrons, tá? Então, portanto, no meio onde se propaga aquele campo elétrico, nós não temos átomos e, portanto, não temos elétrons para que se movimentem. Então a gente não tem fenômenos de corrente elétrica, não tem fenômenos de polarização, né? Nada desse tipo de coisa acontece dentro do vácuo. No entanto, quando a gente introduz um meio material, a gente introduz matéria. Tá? Então, portanto, esses elétrons vão ter a possibilidade de se libertarem de suas camadas de valência e percorrerem livremente dentro da estrutura do material, desde que haja energia suficiente para libertar esses elétrons, ou seja, desde que haja uma intensidade de campo elétrico grande o suficiente para fornecer energia para essas matérias, para esses elétrons se desprenderem dos seus átomos. Tá? Então aqui a gente vai começar a colocar as bases do que a gente vai estudar dentro de campos eletrostáticos ainda, tá? Porque eletromagnetismo 1 só trabalha campos eletrostáticos, mas já introduzidos dentro de um meio material, né? Ou seja, já avaliando os efeitos que acontecem no nível atômico, tá? E obviamente a gente vai modelar isso não no nível atômico, vamos modelar isso no nível mais macro, mas isso tem a ver com aquilo que acontece dentro do nível atômico na matéria, quer aquele material seja um material isolante ou quer ele seja um material condutivo, tá? Um material condutor. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa definir agora é a nossa corrente elétrica, né? Então por quê? Agora que nós temos um meio material, esse meio material está sujeito, como a gente acabou de falar, a perder elétrons de suas camadas de valência e esses elétrons se transportarem. Então como que esse transporte ele pode acontecer? Imagine que eu tenho aqui, por exemplo, um núcleo. Opa, não dessa forma. Vamos colocar aqui o núcleo em verde, já que a gente convencionou ao longo dos anos que os prótons têm valores positivos, né? Então aqui eu vou ter uma certa carga positiva Q. Eu vou representar aqui como grupo, conjunto de prótons e nêutrons que estão no interior. E aqui, circulando em torno desse próton, em várias camadas de energia diferentes, várias camadas, eu tenho vários elétrons. Quando eu coloco um campo elétrico nessa matéria, campo elétrico, se esse último elétron for um elétron, né, que tem uma propensão fácil para se desprender, ele pode avançar dentro da minha estrutura na direção contrária do campo elétrico. Então esse elétron aqui, se ele está livre, né, da minha estrutura, ele pode avançar na minha estrutura metálica. Em semicondutores, por exemplo, né, eles saltam de um átomo para o outro. Já em ligações metálicas, eles estão tão livres que eles estão praticamente livres, né, mesmo dentro da rede, não associados a nenhum núcleo. Mas em todo caso, se existe um material em que eu tenho prótons e elétrons, existirá uma intensidade de campo forte o suficiente para que esse elétron salte. A gente vai chamar de condutores os materiais em que isso acontece com muita facilidade e a gente vai chamar de isolantes os materiais em que isso acontece com pouca facilidade, tá? Ou que praticamente não acontece a níveis de campo elétrico normais, típicos. Você precisaria de um valor de campo elétrico com intensidade muito alta para poder arrancar um desses elétrons aqui da camada de valência. Esses materiais que a gente chama de isolantes, a gente também vai dar o nome deles de dielétricos. Certo? Então, a gente vai ter os materiais condutivos ou condutores e a gente vai ter os materiais isolantes ou dielétricos. E aí a nossa medida de corrente vai ter a ver com a variação dessa quantidade de carga ao longo do tempo. Então imagine que eu tenho aqui uma superfície, tá? Imagine que eu tenho, por exemplo, um certo condutor. Vamos desenhar aqui o condutor. Aqui é óbvio que a gente nunca vai tratar o fio
como sendo uma coisa infinitesimal, tá? A gente vai tratar o fio com as suas dimensões tridimensionais, suas dimensões macro. Como é que eu posso calcular então a corrente nesse fio? Eu vou estabelecer uma certa superfície e eu sei que meus elétrons estão fluindo dentro dessa estrutura, né? Dentro dessa estrutura tridimensional. Então, se a minha corrente convencional tem essa direção, os meus elétrons fluem na direção contrária, como a gente já sabe lá das nossas disciplinas de circuitos, né? De física. Então, a gente já sabe que os elétrons trafegam na direção contrária. Eventualmente, esse elétron vai passar por essa superfície S, tá? Então, como é que eu vou contabilizar a corrente? Eu vou observar nesta superfície qual é a quantidade de carga que atravessa essa superfície por unidade de tempo. Então, eu posso dizer que a minha corrente I é dQ dt. Como a carga tem unidade de coulombs e o tempo tem unidade de segundo, então a minha corrente será dada em coulomb por segundo. A unidade de corrente é coulomb por segundo. No entanto, corrente é uma coisa tão usual que vale a pena a gente colocar uma variável nova, né? Chamar coulomb por segundo de um novo nome e a gente dá o nome ampere para essa nova unidade de medida, certo? Só que o que acontece? Se você olhar aqui, a corrente depende de qual é a superfície que você escolhe, de qual é o ponto onde você observa, tá? Porque se eu posso pegar uma outra superfície em outra posição, a minha corrente vai ter um valor diferente, tá? Então a corrente ela não é um campo. A minha corrente é só um valor numérico. E esse valor numérico depende da superfície que eu escolhi, tá? Portanto, eu preciso de alguma forma, para poder usar as minhas relações vetoriais, de representar essa corrente através de um campo vetorial. E esse campo vetorial que eu posso fazer é associado ao movimento de cada uma das pequenas partículas. Então imagine que em vez de eu ter a soma das cargas que atravessam essa superfície no tempo, que eu tivesse especificamente qual é a velocidade de cada um desses elétrons enquanto eles estão trafegando ao longo do espaço. Então isto aqui pode sim ser um campo e ele vai ser um campo vetorial. Então, esse meu campo vetorial que estará associado à corrente, eu vou dizer que é um campo vetorial que apresenta cada elemento de carga e a velocidade com que esse elemento de carga trafega. Então, eu vou dizer que ele é um vetor J. Esse meu vetor J será a minha densidade volumétrica de cargas, ou seja, a posição onde cada elétron está aqui distribuído ao longo do meu volume. Então, portanto, densidade volumétrica de cargas, vezes uma variável U, que será a velocidade, tá? A velocidade com que cada um desses elétrons se movimenta. É claro que isso aqui é um efeito quântico, então esses elétrons têm uma certa aleatoriedade, mas por conta da presença do nosso campo elétrico, eles têm uma velocidade média, que tem uma direção média e que tem um valor médio. Então a gente pode usar aqui U como sendo a nossa velocidade média. E obviamente essa média vai ter tanto uma direção quanto uma intensidade, tá? Qual será, portanto, a unidade desse meu campo vetorial que eu criei, J? O meu ρV, a minha densidade volumétrica de cargas, é dado em coulomb por metro cúbico, tá? Ele está aqui, coulomb por metro cúbico. E eu estou multiplicando isso por uma velocidade que é dada em metros por segundo. Então, o meu resultado da unidade de J é dada em ampere por metro quadrado. Ora, mas a corrente era dada por ampere e a densidade de corrente, aqui eu já estou chamando J de densidade de corrente, é dada em ampere por metro quadrado. Então, qual é a relação, né, entre essas duas variáveis? Obviamente, J vai ser uma densidade de corrente e ela é uma densidade superficial, porque na nossa multiplicação aqui, o nosso resultado foi metro quadrado. Então, se J é densidade superficial de corrente, eu integro J na superfície, fazendo I igual a J ds. Tá? Então, obviamente, eu integro na superfície uma densidade superficial e ela vai dar a minha variável, né, I.
Então, beleza. Se a gente olhar para o nosso problema aqui, ó, o que é que nós estamos integrando em S? A gente está integrando simplesmente J. Então, esse meu campo vetorial aqui, ó, eu posso dizer que é a minha densidade de corrente. Obviamente, como agora trata-se de densidade de corrente, eu multipliquei por ρV. Se são elétrons, ρV tem um valor negativo, que significa que J está apontando na direção contrária à velocidade, certo? Quando se trata de uma densidade de corrente eletrônica, ou seja, dada por elétrons, né? Então, se ρV é uma massa eletrônica, ou seja, são elétrons, então J aponta na direção contrária de U, uma vez que essa densidade será negativa, tá? Por se tratar de cargas eletrônicas. Então J aqui irá apontar no mesmo sentido da corrente. Então esse aqui vai ser o campo J, que representa a densidade de corrente dentro desse material, e ele aponta na mesma direção da corrente convencional. J aponta na mesma direção da corrente convencional. Quem é que é essa corrente? É diretamente a integral de J ao longo da minha superfície, cujo elemento infinitesimal é ds. Tá? Então, duas coisas importantes a gente precisa anotar a partir desse resultado. Primeira, a densidade de corrente elétrica é sim um campo vetorial. No entanto, a corrente elétrica não é um campo vetorial, certo? Da mesma forma como o campo elétrico é um campo vetorial, mas o fluxo elétrico não é. Esse é um campo, mas o fluxo elétrico não é campo. O fluxo elétrico é apenas uma soma vetorial deste campo. Que na verdade o fluxo elétrico é uma soma vetorial do campo D, né? Vou até colocar D aqui. Então o fluxo elétrico é uma soma vetorial desse campo. Da mesma forma, a corrente elétrica, ele não é campo vetorial, ele é apenas uma soma do campo vetorial J. Então a corrente ele é o fluxo líquido do meu vetor densidade de corrente. Tá? Aliás, o fluxo líquido não, ele é o fluxo, tá? Calculado ao longo de uma superfície. Então se eu calculo o fluxo de J, ele é a corrente. É o fluxo de elétrons passando por aquela superfície em cada instante de tempo. Tá? Então o fluxo da densidade de corrente é a própria corrente. A segunda coisa importante é que a corrente elétrica é uma propriedade da superfície dentro daquele campo vetorial J. No mesmo instante de tempo, se eu escolho outra superfície, ele pode ter um valor diferente de corrente. Então aqui no nosso exemplo, por exemplo, se eu escolho uma superfície S que é menor do que a primeira superfície S que eu escolhi, vamos dizer que essa seja S2 e essa seja S1, esta corrente elétrica em S2 será menor do que a corrente elétrica em S1, porque S2 está tomando uma seção menor do condutor. Então, portanto, a corrente aqui será menor. A corrente não é mais uma propriedade do fio. A corrente agora é uma propriedade da região onde a gente está observando essa corrente. É claro que para a gente atingir o cálculo da corrente total num fio, a gente precisa escolher propriamente qual é a superfície onde a gente vai integrar esse fluxo da densidade de corrente de superfície, tá? Então, intrinsecamente, a gente tem que escolher a superfície de maneira correta para obter a corrente elétrica nos pontos que a gente deseja obter. Beleza? Aí aqui, a gente vai ver efeitos diferentes que podem gerar correntes elétricas, certo? Então, as correntes elétricas elas podem ser geradas por diferentes tipos de forças. E a gente vai denominar essas correntes de acordo com o tipo de força que criou essa corrente elétrica. Então a gente vai chamar de corrente de convecção toda corrente elétrica que é causada por um movimento de cargas que não é força elétrica. Tá? Ou seja, a gente exclui tudo aquilo que não vem da força elétrica. Tá? Então geralmente essas forças serão forças mecânicas. Então, por exemplo, uma nuvem carregada de elétrons que viaja pelo vento, né? Ou seja, eu tenho uma nuvem que está ali carregada com elétrons por conta de algum efeito eletrostático e o vento simplesmente empurra essa nuvem. Isso é uma corrente elétrica porque eu tenho quantidade de carga se movimentando no espaço, então isso é corrente elétrica. Se eu tenho um fluido eletricamente carregado,
tá? A mesma coisa, que está sendo empurrado por uma bomba de pressão, uma bomba hidráulica, né? Ali, novamente, eu tenho cargas elétricas trafegando em um sentido por dentro do duto. A mesma coisa, o movimento do magma, que é eletricamente carregado, né? Se movimentando internamente por conta do gradiente de temperatura que existe no interior da crosta terrestre, né? Que, inclusive, esse é o fato que causa o campo magnético, né? A presença de campo magnético terrestre. Então, tudo isso é movimento de carga elétrica, mas nenhum deles está sendo causado especificamente por uma força elétrica aplicada a um condutor. Tá? Esses são movimentos mecânicos de cargas elétricas. Geram corrente? Sim, geram corrente elétrica. Essas correntes elétricas têm fenômenos eletromagnéticos? Sim, eles causam aqui, por exemplo, né, o campo magnético, uma nuvem carregada pode sofrer uma descarga elétrica. Então tudo isso pode sofrer fenômenos eletrostáticos e eletrodinâmicos. Tá? No entanto, como não são causados devido ao campo elétrico, a gente não vai chamar essa corrente de condução, a gente vai chamar ela de corrente de convecção. Tá? É apenas um movimento de convecção. E aqui, como o nome já dizia, a corrente de condução, e aqui esta é a corrente que nós estudaremos na nossa disciplina, tá? Então a gente vai focar nesse tipo de corrente, é a corrente que é causada pelo campo elétrico. Então, em geral, a corrente de condução vai ser causada por... Eu tenho aqui uma certa região em que eu tenho uma quantidade de cargas livres. Essas cargas livres podem ser elétrons ou lacunas, tá? E eu tenho também um campo elétrico. Vamos dizer que campo elétrico aponta nessa direção. O campo elétrico está presente dentro e fora desse material. Então, portanto, meus elétrons irão desenvolver uma velocidade U na direção contrária do campo elétrico, né, devido à força elétrica que, para elétrons, aponta na direção contrária do campo elétrico. Criando aqui um J. Bem, quem será, então, a minha densidade volumétrica, tá? Porque aí, obviamente, se a gente trata de corrente de condução, nós precisamos fazer uma relação matemática entre corrente J, entre densidade de corrente J e campo elétrico. Então, vamos fazer isso. A gente já tem uma equação para J, né, que é ρv vezes a velocidade U. Então, se a gente puder quantificar essa velocidade U e quantificar ρv, a gente pode relacionar J com alguma coisa que tenha a ver com campo elétrico. Tá? Então, vamos fazer isso. Como é que a gente pode definir a densidade, né, de cargas aqui dentro? Eu posso dizer que N, a minha quantidade N, é a concentração de elétrons, tá? Ou seja, a minha densidade de elétrons por metro cúbico. E vou dizer que é a carga do meu elétron. Então isso aqui vai resultar na densidade de carga, tá? Porque a minha densidade de carga é dada em coulombs. Então eu não posso simplesmente usar essa minha densidade, que essa densidade é dada por cargas, ou unidades, né, por metro cúbico. Então eu tenho que multiplicar pelo valor da carga do elétron, para isso aqui me dar em coulombs por metro cúbico. Quando eu multiplico pelo elétron, aqui eu vou ter um resultado que é coulomb por metro cúbico, e aí eu tenho o meu ρv, certo? Então ρv é igual a N vezes zero. Ok. Da segunda lei de Newton, eu tenho que força é igual a massa vezes a taxa de variação da quantidade de movimento, né? Que a gente sabe que pode ser chamada de aceleração. Tá? Mas aí aqui eu vou tratar como variação da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento é m vezes a velocidade u. Esse cara daqui é a quantidade de movimento. Se eu estou supondo que o elétron não muda de massa, então ele é constante. Essa minha variação dmu dt torna-se m du dt. Então aqui a gente obtém a segunda lei de Newton na forma tradicional, como a gente estudou lá no ensino médio, que é força igual a massa vezes aceleração. Tá? Mas a forma geral é esta aqui, que é a força equivale à taxa de variação da quantidade de movimento. Certo? Então beleza. Eu tenho essa versão aqui, força igual a massa vezes du dt. Agora vamos parar para pensar nesta minha variação de velocidade e tentar dar uma linearizada nesta velocidade. Então vamos supor
Tá, faltou dizer que a massa do elétron é essa daqui, 9,10, 10 a menos 22 microgramas, tá? Vamos fazer aqui uma aproximação linear desta função. A gente vai linearizar. Imagine que eu tenho aqui um elétron cuja velocidade é igual a zero, num certo ponto inicial, e ele começa a sofrer a ação de uma força F. Vamos dizer que essa força elétrica F esteja nessa direção, tá? Então o elétron vai começar a acelerar nesta direção. Então ele começa a acelerar, tendo uma velocidade cada vez maior, só que essa aceleração não pode acontecer indefinidamente, porque quanto mais energia esse elétron ganha, mais provável é que esse elétron se choque com algum núcleo. Então vamos dizer que ele vai sofrer um choque aqui com uma outra partícula. Sofreu esse choque, então quando ele sofre o choque, aí ele volta para a sua velocidade U igual a zero. Vamos fazer essa aproximação. Não é exatamente isso que acontece no nível quântico, mas essa aproximação a gente pode usar para fazer essa aproximação, né? Para poder transformar essa equação numa equação mais simples. Então vamos dizer que o tempo médio que esta partícula leva para acontecer uma colisão é um tempo tal. Então esse tempo tal, aqui dado em segundos, vai ser o tempo médio entre colisões. Ou seja, quanto tempo, em média, leva para uma partícula, ao iniciar a sua aceleração, se chocar com alguma outra partícula. E a gente vai dizer que U é a nossa velocidade final, tá? É a nossa velocidade... Desculpa, final não. U é a nossa velocidade média dentro dessa aceleração. Então a gente pode dizer que esta variação du dt equivale a uma partícula passeando com esta velocidade média ao longo desse tempo. Portanto, a gente vai fazer essa aproximação aqui, ó. M vezes a minha derivada da velocidade com relação ao tempo vai ser igual ao próprio m, né? Vezes a minha velocidade média dividido pelo tempo médio. Então, beleza. Esse aqui vai ser a nossa nova definição. A vantagem é que tira essa derivada temporal aqui e coloca tal como uma constante. Portanto, agora eu posso substituir diretamente esta força aqui na força elétrica. Então, a minha força elétrica é dado por Q vezes E, né? Só que Q é a carga do elétron, então menos E vezes o campo elétrico. E por esta outra equação aqui, pela segunda lei de Newton, eu sei que a força é igual a m vezes U sobre tal. Então, igual a m vezes U sobre tal. Quando eu inverto essa equação, substituindo aqui no ρv vezes U, eu tenho o valor de ρv aqui também, né, que é menos n vezes E. Substituindo todo mundo, eu encontro esta equação aqui, J é igual a NE ao quadrado tal sobre m vezes E. Note que tudo que está aqui é constante. E o que depende do material? Tal depende do material, N depende do material. N, novamente, é a concentração de elétrons por metro cúbico. Tal é o tempo médio entre colisões. Isso aqui vai depender de que material estamos falando. Então, se o material é um material bastante propenso a doar elétrons, essa minha concentração de elétrons livres será muito alta. N é maior quanto mais facilmente eu consigo doar elétrons das camadas de valência para as energias livres. E tal tem a ver com a densidade do material. Se o meu material tem mais átomos, né, ele vai ter um tempo médio de colisão menor. Então vejam que interessante, o campo elétrico é proporcional à densidade de corrente. Então eu posso criar essa regra aqui, ó, que é J igual a sigma vezes E, em que sigma é uma constante de proporcionalidade e, obviamente, eu vou chamar essa constante de proporcionalidade de condutividade. Por que eu vou chamá-la de condutividade? Porque quanto maior é a condutividade, mais corrente eu tenho no meu material. Quanto maior é sigma, maior é J para o mesmo valor de E. Então, meu material é mais condutivo quanto maior for esta constante.
Portanto, faz sentido chamar essa constante de condutividade, certo? E aí a unidade dessa condutividade é dada em ampere por volt vezes metro, ou a gente também pode chamá-la de Siemens por metro, tá? Pode chamar essa variável de Siemens por metro. Lá de circuitos, vocês já devem saber que a condutividade é o inverso da resistividade, que é dada por ρ. Aqui nessa disciplina nós não vamos usar o valor de resistividade como ρ, né? Nós vamos usar ρ para ser o raio cilíndrico, certo? Mas esse ρ lá de circuitos, que dá aquela fórmula resistência igual a ρ L sobre A, né? Aqui sendo resistividade, é simplesmente o inverso da condutividade. Tá? Ok, beleza. Esta relação aqui nós vamos chamar de lei de Ohm. Ué, mas a lei de Ohm, professor, não era V igual a RI? Sim, essa é a lei de Ohm para circuitos. Mas veja só, esse V aqui, ele na verdade é a diferença de potencial entre dois pontos. Então aqui a gente não escreveria V. Em eletromagnetismo a gente escreveria V2 menos V1. Simplesmente dois pontos no espaço, ponto 2, ponto 1. A diferença entre esses dois potenciais é proporcional à resistência elétrica, que a gente ainda não definiu, então ok, vezes a corrente elétrica que nós já definimos aqui. Mas essa diferença de potencial aqui é um vetor? Não, ela é não vetorial. Essa resistência aqui é um campo? Não. Essa corrente aqui é um campo? Também não. Essa diferença de potencial é um campo? Não. O potencial elétrico é um campo, mas a simples subtração entre dois valores de dois pontos diferentes nesse campo não é um campo em si. Eu estou só subtraindo dois valores dentro do campo. Então esta não é uma relação de campo. Ela é simplesmente uma relação escalar de variáveis escalares. Isso não serve para a gente aqui em eletromagnetismo 1, porque em eletromagnetismo 1 nós queremos uma coisa mais generalizada, que a gente possa expressar essa relação em qualquer ponto do espaço, não somente entre os pontos V2 e V1. Portanto, a gente vai usar esta relação como lei de Ohm. Note que ela relaciona campo elétrico com corrente elétrica, então, portanto, trata-se da mesma relação. E nós vamos ver que esta lei de Ohm de circuitos, na verdade, é apenas um caso particular dessa lei de Ohm aqui. Então, quando nós estivermos falando em lei de Ohm nesta disciplina de eletromagnetismo, nós estamos nos referindo a J igual a sigma E. Esta é a versão de campo. Afinal de contas, J é um campo vetorial, E é um campo vetorial e sigma é uma propriedade do material, ou seja, pode ser descrita em todos os pontos do espaço. Portanto, esta relação aqui é uma relação muito mais útil para a gente, porque ela pode ser aplicada a qualquer ponto do espaço, a qualquer instante de tempo. Beleza? Ok. Então, seguindo, naturalmente a gente vai classificar os materiais de acordo com a sua condutividade sigma, tá? Como a gente discutiu, a condutividade quanto maior, mais corrente ela é capaz de gerar. Portanto, um condutor ideal será aquele cuja condutividade é infinita. O que implica, né, aqui dizer que a minha condutividade é infinita? Qual dessas variáveis aqui tem que ser zero ou infinita para que o meu condutor seja ideal? Bem, é o N que vai ter que ser igual a infinito, né? Então, o condutor ideal é como se fosse um condutor que tem infinitos elétrons disponíveis dentro da sua rede. Óbvio que isso não é possível, né, de se conseguir. Né? E também aquele em que o elétron não sofreria nenhum choque, tá? Nenhum choque no seu tempo t. Ele simplesmente tem um tempo infinito de aceleração. E isso naturalmente não existe, né, na natureza. Mas a gente consegue fazer supercondutores que têm sigma muito alto, a ponto de ser praticamente igual a infinito, dependendo da situação em que você estiver fazendo essa aplicação. Um material condutor, a gente vai simplesmente dizer que sigma é muito maior do que 1. Um material isolante, nós vamos dizer que
meu sigma é muito menor do que 1, e o semicondutor vai ter o sigma ali num valor que é próximo de 1, tá? Um valor que é ali próximo de 1. Nessa tabela nós temos aqui alguns materiais e a sua classificação. Então veja aqui, prata, cobre, ferro. O cobre em particular é um material muito excelente, né? Porque ele é um material que tem uma condutividade bastante alta. No entanto, ele não é absurdamente caro como a prata, por exemplo, né? A prata tem uma condutividade melhor, o ouro tem uma condutividade melhor. No entanto, eles são caríssimos, né? Porque são materiais preciosos. O cobre não é um material precioso, então é por isso que a gente usa cobre bastante, né? Em circuitos elétricos, em placas de circuito impresso, em fios. Então o cobre é muito utilizado por conta disso. Ele tem um bom valor de condutividade, no entanto, não é absurdamente caro. Mas em circuitos muito caros a gente já consegue ter pinos de ouro, esse tipo de coisa que tem uma condutividade um pouco melhor. Esses materiais aqui junto com o ferro, que estão com a condutividade lá em 10 elevado a sétima, né, são classificados como condutores. Já o meu arseneto de galho, o silício intrínseco, que são materiais semicondutores, estão ali com valores intermediários, né? Então aqui 3, 10 a menos 6, aqui está de 10 ao cubo até 10 a menos 8. Arseneto de galho depende de uma outra variável que a gente chama de dopagem, né? Então a gente pode variar, né, essa concentração entre um certo intervalo. O silício intrínseco não é dopado, né? O nome intrínseco já diz que ele não é dopado. Então ele tem uma condutividade fixa, né? Então esses materiais aqui são classificados como semicondutores, porque estão ali nos valores intermediários. Já o vidro e o teflon, por exemplo, estão lá com as suas condutividades em 10 a menos 15, 10 a menos 11, 10 a menos 25. Então são materiais extremamente isolantes, em que se precisaria de um campo elétrico extremamente alto para se gerar uma corrente observável na saída, né? Então esses materiais aqui são os que nós vamos classificar como materiais isolantes. Note que essa classificação é bem arbitrária, não existe nenhuma relação específica, né, além simplesmente, né, do valor da nossa condutividade, que vai depender da distribuição eletrônica. Então toda aquela coisa de química, a distribuição, né, dos elétrons dentro das camadas e a energia necessária para retirar esse elétron de lá é o que vai determinar se esse material é condutor, semicondutor ou isolante. Mas no fim das contas, todos os materiais são iguais em termos de a sua condutividade depende de quantos elétrons livres ele fornece para a rede. E a mera classificação desse material na tabela periódica vai definir aí se esse material está classificado como condutor, semicondutor, isolante. O interessante dessa análise que a gente faz aqui para eletromagnetismo é que agora a gente não precisa pensar na química, tá? A gente isola esse problema químico de distribuição eletrônica e simplesmente transforma essa característica numa variável que nós vamos chamar de sigma, e aí essa variável a gente pode ter uma quantidade para ela, e baseado nessa quantidade a gente consegue fazer nossos cálculos sem ficar precisando pensar em que material é esse, se ele doa elétron, se ele doa não. A gente não precisa se preocupar com os efeitos químicos e quânticos desses materiais, simplesmente vamos tratá-lo como um número que a gente pode jogar nessa equação e fazer os nossos cálculos. Bem, em seguida, vamos observar o que acontece com os condutores quando a gente imerge esses condutores em um campo elétrico. Uma das coisas importantes que a gente precisa saber em eletromagnetismo é como se comportam os condutores dentro de um campo eletrostático. A razão para isso é que nós vamos muito frequentemente trabalhar com condutores, né? Afinal de contas, a gente está entendendo aqui o mundo com circuitos elétricos, com materiais isolantes resistivos, e a gente usa na eletrônica e na elétrica o tempo todo condutores para poder fazer o tráfego de ondas eletromagnéticas e também de ondas eletrostáticas. Então, quando a gente faz um transformador, por exemplo, a gente coloca ali condutores, materiais condutores, né? Os fios que fazem o nosso primário e o secundário, enrolamento primário e enrolamento secundário, são condutores elétricos. O que acontece dentro de um transformador é um fenômeno eletromagnético. O que acontece, por exemplo, dentro de um motor ou um gerador, né, qualquer, o gerador barra atuador, é também um fenômeno eletrodinâmico, tá?
e que possui materiais condutivos. Todos os enrolamentos são feitos com esse material. Quando a gente tem um cabo coaxial transmitindo informação entre dois pontos, né? Transmitindo informação na forma de onda eletromagnética, isso é também um condutor que está dentro de um material isolante. Então a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é: o que acontece com um condutor quando eu coloco ele dentro de um campo eletrostático? Então vejam só. Se eu estou tratando como condutor ideal, é claro que na vida real os condutores não vão ser ideais, mas vamos primeiro pensar no caso ideal para depois a gente abranger os casos não ideais. No caso ideal, a minha condutividade será infinita, tá? E eu tenho um campo elétrico que eu vou dizer que não varia no tempo. Esse campo elétrico eu vou chamar de E, índice E, um campo elétrico externo. Portanto, por isso que eu vou usar essa letra E, campo elétrico externo, tá? Vamos dizer que esse campo elétrico é causado por uma coisa que está acontecendo muito distante e esse campo é invariante no tempo, tá? Ele é eletrostático. Então vamos pensar, a nossa situação é essa aqui, ó. Tem um campo elétrico externo e o meu material condutor de sigma igual a infinito. O que vai acontecer? Pela nossa equação, a gente já sabe que J é igual a sigma vezes zero. Então, quando esse campo aqui é aplicado no interior desse material, como sigma é infinito, nós vamos ter uma corrente aqui que é idealmente infinita, né? Ou seja, muito rápida. A velocidade desses elétrons aqui é infinita, tá? Então, o que vai acontecer? Os elétrons vão começar a se movimentar na direção contrária ao campo elétrico. Então, a gente pode representá-los por esses valores negativos aqui, essas setinhas negativas. Isso significa que os elétrons irão tender a trafegar nessa direção. Não aqui, né? Dentro do material, claro. Né? Eu só estou desenhando aqui porque tem mais espaço. Quando os elétrons se movimentam para outra direção, veja que aqui o meu material está separado por vácuo. Né? Aqui é vácuo. Então, meu elétron ele não pode ultrapassar a barreira do limite final da minha matéria. Tá? Digamos que isso aqui seja um material condutivo. O meu elétron trafega até encontrar a superfície exterior dessa minha região. Como o meu material era inicialmente equilibrado do ponto de vista de cargas elétricas, ou seja, eu não tinha excesso de elétrons. O que eu tinha eram elétrons livres, mas para cada elétron livre eu tenho um núcleo positivo. Vão sobrando no outro lado da minha matéria os íons. Os íons positivos, porque perderam elétrons devido à presença desse campo elétrico. A esse fenômeno aqui, a gente vai dar o nome de lacuna. O que é a lacuna, então? A lacuna não é o íon. A lacuna é a falta de um elétron na camada de valência de um átomo. Então, a este conjunto aqui, ó, a gente vai dizer que existe um núcleo positivo e que aqui existe uma certa camada. Vamos dizer que um elétron apenas saiu daqui. Então, se esse elétron saiu daqui, eu tenho agora um par elétron livre. Então, esse cara daqui eu vou chamar de elétron livre. Mas, no átomo que ficou para trás, eu vou ter agora, no lugar do elétron, uma lacuna. Ou seja, é basicamente um espaço. Lacuna quer dizer espaço, né? Então, essa lacuna aqui vai ser um espaço que um elétron pode entrar aqui dentro. Um outro elétron, por exemplo, da minha rede elétrica, pode preencher essa lacuna. Ele pode entrar dentro dessa camada de valência no espaço que está disponível para ele, tá? Desde que ele libere uma certa energia para poder sair da energia de elétron livre e voltar para a energia da camada de valência. A gente vai dar o nome desse espaço de lacuna. É praticamente como se você estivesse visualizando um ônibus. Imagine que a gente tem um ônibus e o ônibus está aqui cheio de cadeiras. Para cada cadeira você tem uma pessoa sentada. Vamos botar a pessoa em pé aqui porque eu não sei desenhar. Então, para cada cadeira você tem uma pessoa sentada. Esse ônibus, aliás, não é um ônibus. Finge que isso aqui é uma fila de hospital, porque o ônibus se move, eu não quero que ele se mova. Vamos dizer que isso aqui é uma fila. Então, o que acontece se o meu primeiro paciente vai ser atendido agora pelo médico? Então, criou-se uma lacuna aqui. Essa cadeira vazia é a minha lacuna.
A cadeira vazia não é uma pessoa, da mesma forma como a lacuna não é uma partícula. É apenas uma cadeira vazia que pode receber uma nova pessoa se essa pessoa chegar e se sentar nessa cadeira. Então, da mesma forma que a cadeira vazia não é um paciente, a lacuna não é uma partícula, a lacuna não é um elétron. A lacuna é apenas um espaço na camada de valência que pode receber um elétron. Em física, no curso de física, ou nas disciplinas, né, as pessoas costumam chamar lacuna de buraco. Então, em alguns livros, a gente vê as pessoas chamando isso aqui de buraco, e nos cursos de bacharelado em física, as pessoas chamam de buraco às vezes, em alguns lugares, tá? Mas aqui nós vamos chamar de lacuna porque é um nome muito mais elegante do que buraco. Você não vai me ver falar buraco em nenhum outro momento da minha vida, exceto na definição de lacuna, tá? Mas tenham em mente que, em inglês, a gente chama isso aqui de hole, que é, obviamente, a tradução direta para buraco, tá? Então, beleza. No que os elétrons livres se posicionam em um dos lados do meu material, o outro lado vai se encher de lacunas. Quando é que isso aqui acontece? Quando é que isso aqui equilibra? Essa é a pergunta que a gente tem que estar se fazendo, porque essa corrente não vai acontecer indefinidamente, tá? Ela não vai acontecer para sempre. Tem uma hora que para de ter movimento de condutores no interior desse material. Que momento é esse, né? Se eu paro de ter corrente no interior do material, isso tem que acontecer quando o campo elétrico no interior do material é zero. Como que isso pode acontecer? Isso vai acontecer por quê? Veja que agora, como eu tenho elétrons livres de um lado, lacunas do outro, existirá agora um campo eletrostático interno que aponta das cargas positivas para as cargas negativas. Então vai começar a haver, ó, um campo elétrico interno que aponta das cargas positivas para as cargas negativas. Note que esse campo interno ele se opõe, esse campo elétrico interno, I, se opõe ao campo elétrico externo. Concorda? Olha, a direção dele é contrária à direção externa. Então, meu equilíbrio acontecerá quando esta situação estiver descrita. O meu campo elétrico externo ele entra dentro do material, mas no interior do material ele é contraposto por um campo elétrico interno. O campo elétrico resultante dentro do material pode ser dado pela simples superposição dos campos elétricos. Então, o meu campo elétrico resultante será igual ao campo elétrico externo mais o campo elétrico interno. Quando é que isso atinge um equilíbrio? Quando eu não tenho movimento de cargas no interior do condutor. Isso só vai acontecer quando esse campo elétrico resultante for igual a zero. O meu equilíbrio acontece quando o campo elétrico resultante for igual a zero. Tá? Aqui é o equilíbrio. Esse equilíbrio vai resultar em... Claro, isso aqui acontece quando eu tenho uma situação eletrostática em que o meu condutor não pode simplesmente ter corrente elétrica saindo dele, né? Se isso aqui é um campo que é alimentado por uma bateria, por exemplo, então essa corrente elétrica fica aí acontecendo para sempre. Nesse caso em que o meu condutor está limitado por vácuo, então minhas cargas, a corrente elétrica acontece, mas essa minha carga fica limitada às extremidades. Ela não pode simplesmente sair voando aqui no vácuo, tá? Então, nesse caso aqui, eletrostático, em que eu tenho um condutor finito, que não é alimentado por uma bateria que pode simplesmente fornecer cargas indefinidamente, ele atinge o equilíbrio em que o campo elétrico resultante no interior é zero, tá? Ou seja, a corrente, a densidade de corrente J no interior também vai ser igual a zero. O campo elétrico vai ser igual a zero. E isso tem algumas implicações nas nossas variáveis. A primeira delas é essa que a gente já falou, né? A densidade de corrente dentro do material é J. Isso significa que eu não tenho corrente elétrica dentro de condutores perfeitos. Ou seja, condutor perfeito, na presença de um campo eletrostático, não pode ter corrente elétrica. Esse é o primeiro resultado, tá? Desde que eu não tenha uma fonte que simplesmente possa injetar elétrons indefinidamente, tá? Aqui é um caso específico que o meu condutor ele é finito e está presente dentro de um campo eletrostático. Não é o caso de um condutor alimentado por uma fonte, tá? Segundo resultado, né, da minha lei de Gauss pontual,
Eu sei que a minha densidade de elétrons é igual a ε0 vezes o divergente do campo. Só que se esse campo aqui é igual a zero, então isso significa que eu estou calculando o divergente do campo vetorial zero, né? Esse divergente aqui é obviamente igual a zero, já que todas as suas componentes são iguais a zero. O que implica que a minha densidade de corrente, densidade de cargas é igual a zero. Então meu primeiro resultado é a corrente elétrica no interior é zero. O campo elétrico dentro de um condutor perfeito é sempre nulo por conta disso, né? O campo eletrostático, vou colocar aqui, eletrostático. Tá? Campo eletrostático. E a terceira coisa, que é um resultado do teorema, é a minha densidade volumétrica de cargas no interior do condutor é sempre nula, tá? Já que a minha densidade de cargas está diretamente ligada com o meu campo elétrico, e se o campo elétrico é sempre nulo, a densidade volumétrica de cargas também será, já que a densidade de cargas é simplesmente o divergente do campo elétrico. Tem ainda um outro resultado, tá? O gradiente do potencial elétrico é igual a menos o campo, né? A gente tem essa relação lá, que o gradiente do potencial é igual ao campo. Só que o meu campo resultante é igual a zero. O que quer dizer uma variável cujo gradiente é igual a zero? A gente deve lembrar aqui das nossas definições, que o gradiente tem a ver com a variação espacial desta variável. Se o gradiente é zero, então isso implica que esta variável aqui não muda com o espaço. Não muda com o espaço. Ou seja, um condutor perfeito só pode ter o mesmo potencial elétrico. O potencial elétrico dentro de um condutor perfeito não varia jamais. Então aqui dentro desse meu material, se este ponto do material aqui está em 10 volts, qualquer outro ponto do material também estará a 10 volts. Se esse meu ponto aqui, por exemplo, está aterrado, qualquer outro ponto do material também estará aterrado. E essa é a razão pela qual a gente diz que dentro de um circuito elétrico, quando a gente faz aquele circuito lá em circuitos, né? Lembra que a gente faz aqui um resistor, sei lá, um capacitor, qualquer que seja o circuito que você está colocando. A gente sempre dizia lá que no fio o potencial elétrico desse fio é igual, desde o ponto onde a gente deixa o resistor até o ponto onde a gente entra no capacitor. Vocês devem lembrar disso, né? Lá em circuitos, né, que a gente assumiu que dentro de um fio o potencial elétrico não varia, né? Isso vem desse resultado. Um condutor elétrico perfeito não pode ter diferença de potencial no seu interior, tá? Em se tratando de campos eletrostáticos, tá bom? Por quê? Porque o gradiente do potencial é igual a zero. Então vejam só, quais são os nossos resultados? O campo elétrico é igual a zero, a corrente elétrica estática é igual a zero, a densidade de correntes é igual a zero e a variação do potencial é igual a zero. Tá? Ou seja, o potencial é igual em toda a superfície. Quando o potencial é igual em toda a superfície, a gente diz que essa superfície ou essa região do espaço é equipotencial. Tá? Beleza, pessoal. Então nós vamos encerrar por aqui, tá bom? Já temos muito um conteúdo interessante aqui, certo? Vocês podem revisar isso lendo esse texto, podem também revisar nas nossas literaturas, certo? Vou colocar exercícios para vocês no SIGA e nós nos vemos na próxima aula. Tá bom, pessoal? Então, desde já eu agradeço e até a próxima.